Neste vídeo eu vou falar sobre o batismo e sobre a Santa Ceia. Estão me pedindo para mim falar sobre esse assunto em uma live, mas eu preferi fazer um vídeo para estar comentando sobre este assunto. Bom, primeiramente nós devemos entender o que é o batismo e qual a sua origem. E nós vamos encontrar referências sobre o batismo até no Antigo Testamento. Para quem não sabe, a passagem do Mar Vermelho simbolizava o batismo. O batismo que todos nós passaríamos, já que muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, na Velha Aliança, era uma sombra para tudo o que Cristo realizaria. Então, é espetacular essa questão aí de que o batismo já foi tipificado quando o povo de Israel atravessou o deserto e passou lá pelas águas do Mar Vermelho. Simbolizava então esse batismo, essa imersão que nós passamos hoje para receber a Cristo. Nós também saímos simbolicamente do Egito, porque nós vivíamos também na terra do pecado e fazendo o que agrada a carne. Mas agora nós fomos chamados para uma nova vida. Então, hoje, através do batismo, da imersão sobre as águas, simboliza a morte do velho homem e o nascimento do novo homem para a nova vida. Portanto, o batismo ele representa a morte. Toda pessoa que nasceu de novo, o seu velho eu foi crucificado com Cristo. E agora a pessoa é uma nova criatura. Claro que nada acontece num passe de mágica. Exige esforço da pessoa para manter essa nova postura de vida. Então a pessoa continuará passando por tentações e muitas vezes pode até falhar. Mas nós temos como âncora da alma aquilo que Cristo realizou, porque Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ainda que nós venhamos a cometer, nós podemos nos levantar e aceitar o perdão pela graça que Ele nos oferece na cruz. Porque a salvação é inteiramente pela graça. Nós não somos capazes de cumprir 100% da lei. Então, Cristo se ofereceu para nos livrar da maldição da lei. Porque está escrito, maldito aquele que não permanecer em tudo que está escrito na obra da lei. Então, essa é a minha visão da questão da salvação, que não é por mérito, mas sim pela graça infinita do Pai. E nós podemos ter confiança de que, ainda que nós venhamos falhar, Deus nos dará guarida e nos perdoará de qualquer coisa que não seja tão grave que venhamos a cometer. Porque se você andar no caminho da carne, você está atraindo morte e maldição para a sua vida, ainda que você possa ser salvo no juízo final. E o batismo, ele é realmente um sinal que prova essa mudança de vida, que você optou para servir a Cristo, e você passa então pela essa imersão, tal como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e também desceu, pelas águas, confiando inteiramente na vitória dada por Deus. Então existe toda uma questão de quando você se batiza, você está ingressando em uma religião. Isso não é verdade. O batismo, na verdade, significa morte e ressurreição. E agora você ressuscita para um novo homem, para viver a vida semelhante àquilo que Cristo lhe apresenta. O problema é que muitas religiões fazem disso uma filiação para adentrar em uma seita ou religião, e começa a escravizar as pessoas dentro desse sistema. Então a questão, quando se pergunta sobre o batismo, sempre envolve essa questão aí da seita e da religião. Não é porque você se batizou ali naquela seita ou naquela religião que você é obrigado eternamente àquela denominação. Pois na verdade Cristo não fundou religião. A verdadeira religião é ajudar o pobre, a viúva e o necessitado e fugir das corrupções do mundo, como fala o apóstolo Santiago. Mas as seitas vão usar este pretexto do batismo para te escravizar ali, nessa religião ou denominação. Claro que muitas vezes o batismo é chamado batismo de João. Mas se nós formos observar o que a palavra de Deus diz acerca do batismo, nós vamos observar que a igreja primitiva continuou fazendo esse batismo, mesmo depois da aparição do Messias. Por quê? Porque é necessário que haja o desejo da pessoa de servir a Cristo e aceitar os primeiros rudimentos da doutrina dele. Então, se uma pessoa se batiza, Deus está contemplando a ação dessa pessoa, então o Espírito Santo começa a atuar muitas vezes a partir do batismo. Eu sei que existe a confissão, que a pessoa confessa o nome do Senhor como Salvador, mas o batismo é uma parte muito importante, e de forma nenhuma ele foi descartado. Na Escritura fala que o batismo de João foi pelas águas, mas que depois viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e no caso seria o Messias, que veio depois de João Batista, no qual ele disse que ele não era digno nem de desatar as correias da sua alparca. O batismo da água fala da purificação, e o batismo do fogo também.
porque ele é fogo que nos purifica e queima e que nos dá poder. Porque foi o que o Messias falou: eis que vos darei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então, quando nós recebemos o batismo de fogo, que é o batismo com o Espírito Santo, com isso nós recebemos todos os dons e todo o poder que vem dos céus, porque o Espírito Santo é o substituto de Cristo quando ele não está na sua presença física aqui na terra. Porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós podemos realmente acreditar e confiar no Senhor, que ele está nos guardando e garantindo a nossa vitória. Outra questão também muito importante que me pergunta, e eu vou estar falando aqui, é sobre a Santa Ceia. Muitas pessoas também entendem errado a Santa Ceia. E também é um artifício usado pelas seitas e religiões para prender a pessoa ali naquele sistema. Porque eles dizem que se você não participar da ceia, você não faz parte do corpo e do sangue de Cristo. E isso não é verdade, porque o ministério de Cristo não está fundamentado em nenhuma seita e nenhuma religião. A maioria das seitas religiosas, mesmo as seitas evangélicas, elas te prendem ali naquele sistema. E um dos pontos chaves é exatamente este: o batismo e a Santa Ceia, no qual você é obrigado a frequentar ali, tomar aquele vinho, que não é vinho verdadeiro, e aquele pedacinho de pão, dizendo que você está participando do corpo de Cristo ao ingressar ali naquela seita. Mas muitas vezes é ruim você estar participando ali daquele corpo específico ali, daquela egrégora, né? Porque ali você está congregando de todas as coisas que ocorrem ali naquele ministério. E muitas vezes inclui coisas muito erradas e que Deus não aprova. Então, como diz a palavra, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se você participa desse sistema, automaticamente você está recebendo as maldições também que estão recaindo ali sobre aquela denominação, por estar na heresia, no pecado e realizando muitas coisas que Deus não aprova, que é o que envolve o sistema da religião e muitas coisas que ocorrem no sistema religioso que cada vez mais está afundando na apostasia. Então, a questão da Santa Ceia, no qual eles comemoravam essa nova vida, este novo nascimento, essa nova vida em Cristo entre os irmãos, se tornou hoje apenas um ritual, onde as pessoas são aceitos naquela seita se passarem por esses dois requisitos: batismo nas águas e participar da Santa Ceia para não ser excluído do corpo. Você pode fazer sua própria ceia na sua casa, com a família, com irmãos ou até mesmo sozinho, agradecendo pelo seu alimento e dando graças a Deus pela comunhão. Nós vemos um exemplo disso no caminho de Emaús, onde Cristo apareceu para 2 discípulos e eles fizeram a ceia ali apenas entre 3 pessoas. É importante sim, você dar graças em tudo, dar graças no momento da sua refeição, você pode agradecer no coração ou até mesmo através de palavras. Mas nós não devemos jamais misturar essa questão da ceia como sendo um ritual, no qual eles falam que acontece uma mágica ali, e aqueles elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo, e só assim você é aceito então no corpo. O corpo de Cristo é espiritual e universal. Todos os irmãos que genuinamente servem ao Senhor faz parte desse corpo de Cristo universal. E esta é a minha visão e o que eu tenho para falar acerca do batismo e da ceia. Aqueles que têm dúvidas e que não estão mais no sistema religioso e precisam fazer o batismo e participar da ceia, eu daria a seguinte sugestão: se você não é batizado e deseja se batizar, procure um irmão da fé que lhe ajude a realizar esse batismo. Você pode ir em um lugar que haja águas, pode ser até uma piscina ou um rio, uma praia. Então você pede para o irmão fazer uma oração, procure as palavras corretas para estar ministrando esse batismo e você pode naturalmente fazer o seu batismo, sem estar ingressando em um sistema religioso, em uma seita ou uma religião. E aqueles que desejam praticar a ceia podem seguir essa sugestão: dar graças a Deus no momento da sua alimentação, ou se reunir com a família e com os amigos e realizar também a ceia. O discipulado é muito importante, que um irmão que tenha conhecimento ele possa estar discipulando outros, mesmo que seja no caso aqui na internet ou pessoalmente, de alguma maneira está compartilhando esses conhecimentos, discipulando, ensinando, para que as pessoas sejam livres e não sejam mais escravos desse sistema religioso. Como a própria mulher samaritana, quando ela teve o encontro com Cristo, ela não sabia o local que ela devia adorar. Se no monte, se no templo, ou onde ela poderia adorar. O Messias falou para ela:
Mulher, crede que o momento é este, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, essa questão de templo ou local não tem mais sentido na nova aliança, pois o templo somos nós, e sim a comunhão universal que nós temos com todos os irmãos que agora fazem parte dessa grande família de Deus. Então, é dessa maneira que eu vejo essas questões e é o que eu tenho para apresentar aqui para os irmãos. Fiquem com Deus. Um grande shalom.